Será que a J.K. Rowling é Rita Skeeter? Hoje eu vou apresentar essa teoria de Harry Potter aí que é no mínimo curiosa, então já pega a tua água, teu suco, teu se inscreve no canal e bora pro vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Juliano, eu tenho uma página de Harry Potter lá no Instagram, onde eu só falo de Harry Potter, que se chama Luado.oficial, então já segue a gente lá que vai ser bem legal de ter lá com a gente. E hoje a gente vai estrear um novo quadro aqui no canal, que é o quadro de teorias. E eu adoro pesquisar sobre esse assunto de Harry Potter, eu tô sempre pesquisando novas teorias aí. E na minha opinião, as teorias que mais se encaixam são as mais interessantes. E eu gosto muito dessa teoria que eu vou apresentar aqui hoje pra vocês, principalmente porque ela é bem louca e ela é bem interessante ao mesmo tempo. Essa é uma das teorias que eu mais gosto de Harry Potter, inclusive. E não é uma teoria tão nova e ela já circula nos fóruns de Harry Potter há muito tempo. Inclusive eu tive essa ideia de trazer essa teoria enquanto eu tava lendo Harry Potter e o Cálice de Fogo. Eu tô relendo o Cálice de Fogo e eu já tô na página 378. E nessa parte do livro, eles acabaram de terminar a segunda tarefa do torneio Tribruxo e é uma das partes que eu mais gosto do livro. Mas enfim, a Rita Skeeter aparece nesse livro aqui, principalmente pelos artigos que ela posta no Profeta Diário. Pra quem não sabe, Rita Skeeter é uma das jornalistas mais famosas aí do Profeta Diário e é uma das mais famosas na série Harry Potter, principalmente pelos artigos ali mentirosos que ela conta e que acaba com a reputação de todo mundo. Eu não sei vocês, mas eu acho essa personagem da Rita Skeeter aqui, eu acho que ela ficou muito engraçada no livro. Ela é muito engraçada e no filme ela ficou muito engraçada também. E essa teoria envolve a Rita Skeeter e no decorrer desse vídeo eu vou contando aí algumas curiosidades muito legais sobre ela, porque apesar dela ser uma personagem bem maldosa, eu acho ela muito engraçada, né? Mas enfim, como é que vai funcionar esse quadro de teorias aqui no canal? Eu vou trazendo aqui pra vocês das teorias mais legais aí que eu achar na internet. E caso vocês tenham alguma teoria que vocês gostam muito e que vocês querem que eu comente aqui por vídeo aqui no YouTube, já deixa aqui embaixo o link de alguma teoria ou escreve alguma teoria que tu tenha mesmo. Se tu tiver alguma teoria sobre Harry Potter e tu quiser que eu comente ela aqui no canal, deixa tua teoria aqui ou me manda lá no direct do Instagram, que é aluado.oficial, Instagram do canal. Se a teoria for aí bem interessante, eu vou trazer ela aqui pro YouTube. Então caso tu tenha alguma teoria que tu gosta ou tua mesmo, já manda aqui pra mim, que talvez ela pode virar um vídeo aqui do canal. E como vocês sabem, eu sempre respondo todo mundo aqui nos comentários do vídeo do YouTube e eu respondo todo mundo nos comentários lá do Instagram. Então já segue a gente lá que eu respondo todo mundo, é aluado.oficial. Eu não sei se esse vai ser um quadro semanal, se eu vou trazer esse quadro toda hora, mas sempre que eu achar alguma coisa legal e achar que é interessante compartilhar aqui com vocês, eu vou compartilhar a teoria aqui através de vídeo. Mas enfim, chega de explicações e vamos agora direto para a teoria. Como eu falei, essa não é uma teoria nova, ela circula pelos fóruns de Harry Potter aí há bastante tempo, há anos na verdade, mas eu gosto muito dessa teoria. E essa teoria diz que a Rita Skeeter na verdade existe, o mundo bruxo existe, e a Rita Skeeter não seria ninguém mais, ninguém menos do que a própria J.K. Rowling. E eu acho isso muito foda, muito interessante mesmo, desculpa o palavrão. Eu acho muito interessante, principalmente porque essa teoria faz muito sentido. E por que que essa teoria faz tanto sentido? Bom, como eu falei, a Rita Skeeter era uma repórter do Profeta Diário e ela era especializada em escrever artigos sensacionalistas e muitas vezes mentirosos para acabar desmoralizando alguém ou para destruir a reputação dessa pessoa. Rita Skeeter é descrita nos livros de Harry Potter sendo uma bruxa de cabelos loiros, olhos verdes e pele pálida. E entre os artigos mais famosos daí da Rita Skeeter são os depoimentos que ela conseguiu colher dos comensais da morte depois da Primeira Guerra Bruxa. Além dos artigos que ela escreveu durante o torneio Tribruxo que ocorre aqui em Cálice de Fogo. Além, é claro, do artigo que ela publica sobre o retorno do Lorde das Trevas em uma entrevista que ela dá pro Harry, amando da Hermione. No decorrer de Cálice de Fogo aqui, a gente tem vários artigos da Rita Skeeter que tornam o livro muito engraçado, apesar de serem artigos mentirosos, principalmente que ela escreveu do Hagrid, do Harry e da Hermione. Então aqui nos filmes a gente tem 1% do que é a Rita Skeeter nos livros. Nos livros ela é uma megera. Inclusive os três personagens que eu mais odeio aí de Harry Potter é a Rita Skeeter, a Umbridge e a Tia Guida. Um dos artigos da Rita Skeeter que tem no livro de Cálice de Fogo é quando ela fala pra todo mundo, e isso era uma informação que até então ninguém sabia, e isso era um segredo até então. O Hagrid nunca tinha contado isso nem pro Harry, nem pro Rony, nem pro Hermione. É claro que o Dumbledore talvez já soubesse disso, mas além do Dumbledore ninguém mais sabia. A gente tem um capítulo em Cálice de Fogo onde o Hagrid tá contando do passado dele. Então caso tu tenha alguma curiosidade sobre o passado do Hagrid, sobre a história de vida dele, ele conta um pouco disso no livro de Cálice de Fogo. E nesse capítulo Hagrid tá contando a sua história e ele fala que ele é meio gigante por parte da sua mãe, que era uma giganta.
A Rita Skeeter descobre isso porque ela estava ouvindo toda a conversa. Pra quem não se lembra, a Rita Skeeter é um animago, ela consegue se transformar em um animal, e o animal que ela se transforma é um besouro. Ela consegue se transformar em um besouro verde, e é por isso que nos filmes ela sempre aparece de verde. Então a Rita Skeeter consegue ouvir tudo que o Hagrid estava falando sobre o passado dele, quando ele falou que ele era um meio gigante, e no outro dia a Rita Skeeter tinha publicado um artigo lá no Profeta Diário, onde ela falava para todo mundo que o Dumbledore tinha contratado ninguém menos do que um meio gigante para dar aula em Hogwarts. E isso é claro que tem um peso gigante em toda a comunidade bruxa, porque eles são muito preconceituosos com gigantes, meio gigantes, o mesmo caso é com lobisomens, por exemplo. Isso acaba afetando o Hagrid profundamente e negativamente, tanto que o Hagrid fica uma semana sem dar aula de trato de criaturas mágicas, e nesse meio tempo eles contratam uma professora substituta temporária pro Hagrid. O Hagrid fica uma semana dentro da cabana dele chorando porque todo mundo sabia o que ele não tinha contado pra ninguém. Ou seja, aí a Rita Skeeter detonando com o Hagrid, e isso no livro é extremamente triste. Mas além desse artigo onde a Rita Skeeter expõe para todo mundo a história do Hagrid, ela publica diversos outros artigos ao longo do livro, inclusive falando que a Hermione e o Harry eram namorados e que a Hermione tinha um fraco por bruxos famosos, principalmente pelo Krum ter convidado a Hermione pro baile de inverno lá entre as tarefas do torneio Tribruxo. Então a Rita Skeeter escreve no Profeta Diário que a Hermione seria uma sirigaita, assim, digamos. Sério, eu odeio essa expressão, e eu odeio esse artigo onde a Rita Skeeter fala isso da Hermione, que ela teria um fraco por bruxos famosos ali e que ela não se contentava só com o Harry, ela tinha que ter o Krum também. Tipo assim, querida, dá uma segurada, sabe? Tipo, ela falava muita coisa sem nexo e sem sentido nenhum nos artigos dela, simplesmente porque eles eram sensacionalistas e eles vendiam, porque era pura fofoca, tudo mentira. Mas a Hermione descobre que a Rita Skeeter era uma animago ilegal, porque pra quem não sabe, quem é animago tem que se registrar lá no Ministério da Magia. Nesse caso, a Rita Skeeter não estava registrada no Ministério da Magia, ou seja, ela era uma animago ilegal e isso é crime. Quando a Hermione descobre isso, ela começa a chantagear de diversas formas a Rita Skeeter. E não dá pra julgar a Hermione, qualquer um teria feito o mesmo. Eu teria feito o mesmo que a Hermione fez, por mais que seja errado. A Rita Skeeter estava acabando com todo mundo. A Rita Skeeter já tinha falado várias mentiras da própria Hermione, já tinha mentido sobre o Harry, sobre o Hagrid, então, tipo assim, não dava pra passar pano pra ela, sabe? Além disso, um dos artigos mais famosos da Rita Skeeter também é a biografia que ela escreveu do Dumbledore lá em Relíquias da Morte, que todo mundo sabe qual é, A Vida e as Mentiras de Alvo Dumbledore. E é claro que é mais um livro recheado de mentiras, né? Mas enfim, voltando pra teoria, agora que a gente já se lembrou quem é Rita Skeeter. Segundo a teoria, a Rita Skeeter foi banida do mundo mágico após escrever tantas mentiras e ela foi viver com os trouxas. Sem dinheiro nem pra comprar um pastel ali da esquina e querendo se vingar do mundo mágico, ela começou a escrever uma série de livros sobre o Harry, ou seja, sobre o mundo mágico. Ela escreveu 7 livros sobre o Harry Potter e ficou muito famosa no mundo dos trouxas, conhecida como J.K. Rowling. Ou seja, eu acho essa teoria muito fantástica, muito interessante, principalmente porque ela acaba integrando a J.K. Rowling ao mundo mágico. E segundo a teoria, todos os livros foram best-seller e venderam que nem água, e ela se tornou rica, famosa e bem-sucedida no mundo dos trouxas, conhecida como J.K. Rowling, e esqueceu a vingança dela do mundo bruxo. Bom, mas esse foi os prós da teoria e por que as pessoas defendem ela. Agora a gente vai pro argumento das pessoas que tentam derrubar essa teoria e dizem que ela é uma teoria mentirosa e por que essa teoria não faz sentido. O que na minha opinião faz muito sentido e eu gosto muito de acreditar nela, mas enfim. Quem ataca essa teoria e diz que ela não faz sentido é porque se de fato a Rita Skeeter fosse a J.K. Rowling, ela nunca teria sido escrita nos livros de uma forma tão ruim e tão negativa. Já que nos livros, como eu falei pra vocês, a Rita Skeeter é descrita aí como uma personagem extremamente sádica, cruel e que não se importa com os outros, apenas com a fama. Então se tu for parar pra ver nesse ponto de vista, realmente não faz sentido. A J.K. Rowling sendo a Rita Skeeter nunca se descreveria dessa forma nos livros. Mas se for ver por um outro lado, isso poderia fazer parte do plano para mascarar a verdadeira identidade dela, né? E o argumento número 2, esse realmente faz sentido, é que se de fato a J.K. Rowling fosse a Rita Skeeter, ela seria julgada e presa pelo Ministério da Magia por quebrar a principal lei bruxa, que é o sigilo internacional de magia. Ou seja, ela ia ser presa assim que lançasse Harry Potter e a Pedra Filosofal. Isso realmente faz sentido. Eu acho que se a J.K. Rowling fosse de fato a Rita Skeeter, eles iam ir atrás dela, iam mandar ela parar de escrever. Provavelmente ela ia ser presa, iam caçar a varinha dela e ela não ia mais poder fazer mágica nenhuma, nem no mundo bruxo, nem no mundo trouxa. Não sei se ela iria pra Azkaban, porque eu acho que Azkaban, tipo, é muito dark, assim. Tipo assim, um último recurso, mas eu acho que ela seria julgada e iria receber algum tipo de penalidade, assim. Bom, esse foi o vídeo de hoje pra estrear esse quadro aqui de teorias no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo, já deixa o like aqui pra mim pra fortalecer o canal. Se inscreve aqui embaixo que ajuda demais, principalmente nesse comecinho do canal. É muito importante que vocês se inscrevam no canal
Para receber também os próximos vídeos aqui que for lançando, eu vou lançar vídeo todos os sábados. E já compartilha esse vídeo com todo mundo que tu conhece que gosta de Harry Potter. Manda aí, ó, uma teoria nova de Harry Potter. Eu acho essa teoria muito interessante. Me diz aqui nos comentários o que tu acha dessa teoria e até o próximo vídeo.